Neste vídeo vamos ver quando, como e por que fazer a poda das roseiras. A época de poda depende do tipo de roseira. A roseira que podamos neste vídeo é uma roseira remontante, ou seja, floresce várias vezes por ano e deve ser podada próximo do final do inverno, quando as temperaturas começam a aumentar e há menos probabilidades de geada. Também é importante fazer a poda durante o quarto minguante, quando há baixo fluxo de seiva e há menos probabilidade de a planta perder seiva após o corte. A poda deve ser feita após a queda do orvalho, a fim de evitar a acumulação de água nos cortes, o que poderia causar o aparecimento de fungos. Ao podar roseiras, dependendo da grossura e altura dos ramos, serão necessárias uma tesoura de poda e um corta-ramos. O material de poda deve ser sempre bem afiado e desinfetado com álcool antes da utilização em cada planta, a fim de evitar que uma planta doente passe doenças e pragas para outras plantas saudáveis. A primeira coisa a fazer é examinar a planta, a fim de identificar ramos que crescem para o centro da roseira, ramos que se cruzam, ramos secos, danificados ou doentes, ramos que estão demasiado compridos ou altos e ramos que crescem para locais de passagem. Ramos que crescem para o centro da roseira têm de ser cortados para que a planta não se torne tão densa. Excesso de ramos faz com que todos os ramos no geral fiquem mais enfraquecidos. Por outro lado, também se cria mais espaço para melhor circulação de ar e luminosidade, ao mesmo tempo que permite definir e balancear a forma da planta. Ramos secos, danificados ou doentes também são inúteis e podem ser uma porta de entrada para pragas e doenças, por isso devem ser cortados imediatamente. Ramos que se cruzam competem entre si e prejudicam tanto o crescimento como a produtividade um do outro. Deve-se cortar os que estiverem a crescer em direção ao centro da roseira e favorecer os que estiverem a crescer para fora, pois contribuirão para a formação da planta e terão melhor exposição solar. Ramos demasiado compridos ou altos tornam-se mais fracos e correm o risco de quebrar, para além de não ser prático ter uma roseira demasiado alta. Cortar estes ramos torna-os mais fortes, ao mesmo tempo que permite definir os contornos da roseira. Ramos que crescem para locais de passagem ocupam espaço desnecessariamente e podem até ferir quem passe, por isso devem ser cortados de forma a que não voltem a crescer na mesma direção. O corte ideal deve ser preciso e realizado de uma só vez, sempre que possível com uma inclinação de aproximadamente 45 graus, o que evita a acumulação de água que pode causar o apodrecimento do ramo e o aparecimento de fungos. Se o objetivo for eliminar um ramo inteiro, o corte deve ser feito onde o ramo começa, ou seja, na inserção com outro ramo ou com o tronco da roseira. Se o objetivo for encurtar um ramo, o corte deve ser efetuado acima do gomo para que este possa brotar e crescer saudável e vigoroso. Da poda que fizemos, esta foi a quantidade de galhos secos retirados da roseira. E esta foi a quantidade de galhos cortados que podem ser reutilizados. No próximo vídeo vamos mostrar como multiplicar roseiras a partir destes cortes efetuados na poda. E aqui temos a nossa roseira podada e pronta para a próxima floração. Se gostaram deste vídeo, visitem também este post no nosso blog, onde temos muita informação detalhada sobre a poda das roseiras. Não se esqueçam de partilhar, fazer like e subscrever o nosso canal para mais vídeos sobre o incrível mundo das plantas.